Teve uma época na minha vida que eu passei por uma tribulação, gente, que misericórdia. As lutas são comuns, a gente passa muitas, por várias delas, mas tem vezes, tem época na sua vida que parece que o inferno inteiro, sabe, que parece que o inferno inteiro se juntou para cima de você, com aquela intenção, sabe? Não é nem de explicar. Às vezes a gente tem aquelas lutas diárias, a gente sabe, mas às vezes vem aquela luta, sabe? Igual quando o pessoal cercou a cidade lá, parece que o diabo, o inferno, ele te cerca. Mas ele investe assim com força, mas com força mesmo para te destruir. E a gente vê isso. E o ser humano não aguenta isso muito tempo não, gente. A gente aguenta pressão, mas não por muito tempo. E eu estava vivendo esse tempo, gente, de opressão, sabe, numa luta, mas uma luta que parece que o céu fechou, sabe, como tudo fica negro na sua vida. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, nada, eu não via saída, gente, eu não via saída, e era todo dia, sabe, porque às vezes você passou uma luta hoje você passou uma adversidade, amanheceu uma vitória, entendeu? Mas não, nessa época parece que cercou, o inferno inteiro cercou minha vida, cercou, e pensa no desespero, gente, pensa num... Eu não falo, eu estava assim, a ponto de fazer uma loucura, eu não tinha saída, não tinha, até que um certo dia, qualquer dia eu conto exatamente, eu não vou falar o tipo de provação, mas uma hora ou outra eu vou contar para vocês. Até que um certo dia aconteceu algo que foi, sabe, foi o ápice da provação, o ápice. Sabe, quando não se pensa assim, agora eu cheguei no... E nesse dia, gente, pensa num... Eu só chorava. Mas sabe acontecer? E tava um dia, sabe aconteceu? Olha, tava um tempo horroroso. Sabe aquele céu? Eu lembro que não tava chovendo, mas tava assim, todo enegrecido, sabe? Aquele tempo horroroso. Já tava até, era de tarde, tava anoitecendo, sabe? E eu imaginei, meu Deus, a minha vida tá assim, toda escura. E eu não vejo saída, Senhor. Eu estou num túnel escuro, tenebroso, e é só eu. E eu não sei o que eu faço. Eu não sei. Sabe quando você vê esse Senhor, isso vai me destruir? Você vai acabar comigo, eu não aguento isso. E não tinha saída, gente, não tinha saída. Não tinha. Entendeu? Não tinha. Eu olhava assim, meu Deus, o que eu vou arrumar? Pensei assim, eu cheguei a pensar em loucura, gente. Eu não vou nem falar o que eu pensei. Mas passou pela minha cabeça. Eu vou fazer assim, assim, assim. De como o inferno levantou na minha vida. E nesse dia, né, que aconteceu isso, foi pior, que eu só chorava. Sabe aquele choro, gente, que, entendeu? Parece que rasgou tudo dentro de mim. E eu lembro que meu filho mais novo estava de colo, sabe? Ele estava amamentando. E eu olhava para ele e falava, meu Deus, sabe? E eu só chorava, o pessoal conversava comigo, mas eu só chorava. E aquele desespero, isso que eu ia falar, gente, eu não estava aflita, eu estava desesperada. Aí
A impressão que me dava que eu estava num quarto escuro, só. Era esse sentimento que eu tinha. E eu só chorava. Nesse dia, né, nesse ápice, sabe, o trem apertou mesmo, apertou. Porque tem vez, o diabo, a gente sabe que o diabo trabalha, a gente sabe que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas tem vezes que ele vem com tudo, para te desestabilizar, para te fazer loucura. E era isso que estava acontecendo comigo. Era isso. Pensação, hoje eu vou destruir, vou acabar com essa mulher. Era esse sentimento que eu tinha. E eu chorava, porque como que você vai lutar, você vai vencer algo maior que você? Como? Como, gente? Não tem luta, gente, que não adianta. Não adianta você lutar com a sua força que não vai. Não vai. Você vai olhar de um lado, não vai ter saída, vai olhar, porque não tem mesmo. Não tem, não vai ser nada nessa terra. E estava assim, nada nessa terra. E eu só chorava. Mas aquele choro, daquele sentimento, sabe? Aí eu lembro, uma hora eu conto para vocês, que batalha que foi essa. Eu lembro que a minha irmã falou algo comigo, que ao invés dela me ajudar, não é que eu sei assim, que não foi a má intenção dela, mas ela falou algo comigo, sabe, que me desabou. Sabe quando você tá lá no pó, que a pessoa termina de... tá na beirada do precipício, a pessoa vai lá te empurra, pá. Foi isso. Aumentou meu desespero. Aí eu lembrei daquele versículo da Bíblia que fala que você entrar no teu quarto em secreto e orar a Deus. E lembrei da intercessão. Quando a Bíblia fala assim, quando um ou dois de vós concordar de acerca de algo, será feito. Eu lembrei desse versículo. Isso já era, nesse dia já eram as meia-noite. E eu só chorava, gente, só chorava. Só chorava, e o sentimento meu era de desespero, angústia. Mas eu lembrei desse versículo. Lembrei. Sobre oração de concordância. E eu pensei comigo, eu vou orar, Senhor, eu vou orar. Mas quem vai concordar comigo? Não tinha ninguém. Não tinha ninguém nessa hora, todo mundo já tinha ido embora. Só estava eu, meus filhos. Eu lembro, meus filhos são pequenos. Eu lembro que eu falei para eles, olha, eu vou me ajoelhar no chão aqui, eu vou orar, porque eu falo de Deus para os meus filhos, eu ensino eles. E eles são crianças, eu falei assim, como? Eu falei para eles, olha, eu vou orar aqui, vocês vão concordar comigo. Vocês vão falar amém, amém, amém. Eu vou orar a Deus e vocês vão concordar. Oh, gente, eu botei meu joelho no chão, porque tem clamor, gente. Oração de qualquer jeito, você está lá trabalhando, você vai orar. Você está andando na rua, você vai orar, mas tem hora, gente, tem hora que você tem que botar a boca no pó. Tem hora que é boca no pó. E nesse dia era boca no pó. Eu tinha que me humilhar. E eu fiz isso. Eu botei meu joelho no chão. Eu clamei a Deus. Falei, Senhor, me tira dessa situação. Eu não sei sair dessa situação, mas o Senhor, olha o versículo que eu falei para Deus. Eu lembro, igual eu falo, gente, uma coisa que eu aprendi, eu guardo isso para minha vida. Você deve orar o que está segundo a Bíblia. A Bíblia fala isso, uma hora eu vou
vou ler esses versículos, vou tentar explicar. Quando eu sou pregadora, gente, eu conto das coisas aqui, as coisas que vivo, da minha experiência. Mas é uma coisa que eu aprendi, que você deve orar segundo o que está na Bíblia. Porque Deus, o que está na Bíblia ali, Deus, ele não quebra a palavra dele. Quando ele falava lá com o povo, quando vós pecardes, vocês se arrepender, você voltar, lembra? Aí ele falava assim, Senhor, nosso pecado, mas lembra? Quando o Senhor falou que se nós converter, se arrepender, olha o que Deus falava, lembra, Senhor, o que o Senhor falou? Então você tem que orar segundo o que está na Bíblia. Traz a memória de Deus, ó Senhor, o Senhor falou. E eu falei isso pro Senhor. Eu falei, Senhor, eu não sei como sair disso não. Mas a tua palavra diz que as saídas da vida pertencem ao Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim. O Senhor tem misericórdia de mim. Senhor, dá um basta nisso. Dá um basta. Eu falei, Senhor, tu tens poder nos céus e na terra. Eu falei, Senhor, os meus inimigos são maiores do que eu. Eu não posso com eles. Mas o Senhor pode. Eu falei, Senhor, meus inimigos são muitos e são muito fortes. São mais fortes do que eu. Mas peleja por mim. E me dá uma saída. E meus filhos diziam amém. Eles não sabem orar, eles estão aprendendo ainda. Os meus filhos diziam amém. E eu dormi. Deitei e fui dormir. Com um olho desse tamanho. De tanto que eu chorei. Sabe o que aconteceu? A partir daquele dia, Deus mudou a minha situação. Deus mudou a minha situação. Deus me deu uma saída. Deus me deu uma saída. Pude comprovar na minha vida o poder da concordância, orar sem concordância. No clamor, gente. No clamor, a gente tem que voltar à oração. Às vezes o pau está quebrando a nossa vida, gente. Às vezes o fé está pegando pesado para te destruir, para te levar à loucura. E a gente quer fazer o quê? Usar as armas da carne. E quando eu falo em oração, gente, eu estou falando em clamor, é boca no pó. É boca no pó. Busca a Deus, vai orar, clama a Deus. Foi isso que eu fiz. Porque eu estava sem saída, gente. Não tinha saída para mim, não. Não tinha, não. Eu já estava pensando de loucura. Loucura. Agora imagina. Uma pessoa. O inferno inteiro levantando. Eu teve um dia, gente, quando estava nesse período que eu peguei meus 3 filhos e fui andando pra rua, andando. De tanto que estava a luta na minha vida. Porque a minha vontade era isso. A vontade era... Porque eu estava sendo bombardeado. Era um bombardeio, gente. Estava um bombardeio. Sabe quando você pega lá aqueles mísseis? Pá! Tava isso. O diabo estava bombardeando com força. Com força para cima da minha vida. E a gente, na nossa força, não vai longe. A gente não tem força para isso, não. O ser humano, ele é frágil, ele é fraco, ele é pecador. Por isso que você vê aí, às vezes, pessoas, às vezes, até líderes. Quando a opressão está muito, a luta está muito, ele faz doideira. Porque a gente não suporta. E é nessas horas você tem que clamar. Tem que clamar e procura alguém para concordar com você, para te ajudar. Para te ajudar. E eu não tinha ninguém. Pedi meus filhos e eles... Como é que Deus é misericordioso, né?
Eles não fizeram nada mais a não ser dizer amém. E o que significa amém? Que assim seja. Concordaram com a minha oração. E Deus mudou minha situação. Deus mudou. Não tinha saída, não. Deus escancarou. Pá! Deus escancarou. Porque a última palavra é de Deus. A última palavra pode o inferno inteiro se levantar. Se Deus entrar na sua vida, Deus vai te dar vitória. E Deus me deu a vitória, graças a Deus. Eu passei por aquele momento de, sabe, foi um cerco. O inferno cercou minha vida. Mas Deus, com a sua mão poderosa, Ele me livrou. Ele me deu uma saída. Ele me deu uma saída. Vocês ficam com Deus. Tchau.